Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar essa Bíblia aqui. Já até coloquei um post aí no canal sobre ela, mas não cheguei a gravar vídeo porque eu tava um pouco sem tempo e tudo, final de semestre, tava bem corrido pra mim. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, eu comecei esse projeto já tem uns 2 ou 3 meses, não sei, né? Eu não lembro ao certo quando que eu comecei, mas eu vi no canal da Fernanda sobre essa Bíblia de oração. Ela fez numa Bíblia bem maior. Como eu queria uma Bíblia mais compacta, que eu pudesse levar na bolsa, eu optei por essa daqui. Eu comprei na Shopee, ela foi R$ 20, essa Bíblia, chama Minha Pequena Bíblia de Oração. É da Mundo Cristão, mas eles não fazem mais. Então, assim, quem acha para comprar, compra, mas depois não vai ter mais. Que eu acho que eles não fazem mais, que eu não consegui achar no site deles. Aqui o tamanho é 10,5 por 16. Ele é uma Bíblia com uma letra legível. Eu uso óculos, assim, não é ruim para mim, não é aquela letra grandona, mas é uma letra que dá para ler, né? Para você levar, para onde você for. Pelo menos para mim, eu tenho essa noção. E ela, eu vi o canal da Fernanda, ela tem ali os versículos que ela selecionou. E ela também falou do canal da Jéssica, Jéssica das Sisteritas Clube, que é americana, então ela tem essas biblinhas pequenininhas de oração. E quando a gente procura vem vários outros canais falando a respeito da Bíblia de oração, então cada pessoa tem uma forma de fazer, de marcar, de usar os materiais para poder estar fazendo essa Bíblia. Então, essa Bíblia aqui, ela é na versão NVI, ela é pequenininha, eu tenho um review dela no canal, mas só que com outra capa, porque era antiga minha, que eu consegui comprar na capa original, mas eu pedi para trocar porque a capa original esfarelou todinha. Então eu deixei ela reservada ali e peguei essa daqui de R$ 20 mesmo, né? Ela é toda quadradinha, então ela não tem as pontinhas aqui arredondadas, mas de qualquer forma tá servindo, tô conseguindo levar, ela não tá ficando feia, descascando, né? Nada. Então nessa página aqui, prefácio, eu fiz um teste com lápis de cor e alguns marca-textos que eu tenho aqui. Então, eu vi que ela suporta o material que eu tenho. E as abas, algumas eu comprei e outras eu já tinha em casa. E são abas plásticas, então são abas que não vão amassar. Se eu colocar na bolsa, por exemplo, eu geralmente gosto de usar uma bolsa mais estruturada, porque aí você consegue colocar as coisas e não fica amassando, né, quando a gente leva. Então, eu consigo levar dentro da bolsa, né, mesmo que tenha outras coisas, mas não amassa, não danifica, porque elas são abinhas plásticas e elas são reposicionáveis, então eu consigo tirar e colocar novamente. E eu tenho feito essas marcações, ó, relacionamento com Deus, eu coloquei essa aqui de borboletinha holográfica, né? Essa verdinha aqui, andar com Deus, seria basicamente a mesma coisa, porque eu fui fazendo e eu não tô tendo muito tempo, assim, de ficar revendo. Eu tenho tempo de vir, pegar, ler, orar e pronto. Porque tá bem corrido. Essa rosinha aqui, que tem essa ponta rosa, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que a rosinha acabou. Eu tive que abrir a outra. Não, tá aqui não. Ela é desse tipo aqui. Eu até anotei aqui o que eu ia colocar. A laranjinha eu coloquei como proteção. E a rosa, que são atributos de Deus. Eu tenho outro desse aqui. Eu achei isso aqui na Daiso. Vem bastante fitinhas dele, abinhas dessa. Foi acho que R$ 10, se não me engano. Então, eu coloquei aqui os versículos relacionados à proteção, atributos de Deus, né? Eu coloquei aqui, eu escolhi alguns
Depois, se vocês quiserem, eu posso estar colocando aí alguns versículos referentes que eu escolhi, né? Que eu fui olhando também nos canais aí e fui pegando. E também tem algumas bíblias que elas têm o auxílio no final. E quando tem o auxílio no final, elas vêm trazendo algumas atribuições de Deus também. Eu tenho aqui a Bíblia da Mulher, a antiga. Então, no final dela, ela tem algumas referências. Então, eu consigo pegar e montar aqui. Esse aqui, por exemplo, a meditação na palavra. Então, eu coloquei aqui, é Josué 1, aquele versículo que fala... Deixa eu pegar a Bíblia aqui da mulher para mostrar para vocês. Tem alguns outros, ó, proteção, esse azulzinho aqui, discernimento, que é a borboletinha azul holográfica, eu coloquei como discernimento. Tem alguns outros textos bem interessantes, assim, que eu achei sobre esse tema. Então, assim, são questões, cada um vai ter a sua questão pessoal para colocar na sua Bíblia de oração. Eu acho que isso tem sido levantado novamente, porque vários outros canais que eu tenho assistido aqui no Brasil, as meninas têm feito as suas Bíblias de oração. Então, eu acho que é Deus levantando a gente para a gente poder estar fazendo essa busca. Porque quando você lê o versículo, ora o versículo, você vai fixando na sua mente, né? E é muito bom porque você acaba meditando na palavra. Você vai ler o versículo, você vai orar o versículo e aquilo ali vai ficar no seu coração durante o dia, né? No momento que você fizer ali a oração. Então, é muito bom a gente fazer isso sim. Essa Bíblia aqui, deixa eu ver se eu acho onde que eu peguei. Foram nos auxílios. Mas aqui é tabela, né? Tabela. Que ela é do texto Ara. Essa Bíblia aqui é muito boa. É tanto que eu não risco, não marco nada. Só marco a fitinha e se precisar eu ponho um post-itzinho só pra marcar. Eu peguei... foi questão de perdão de Deus, ó. Aqui, ó. Todos estamos afastados por causa do pecado. Então, eu comecei a marcar alguns versículos desse aqui, ó. De perdão, de arrependimento, né? Então, assim, eu fui lendo alguns textos desse aqui. E ele tem outros textos com assuntos, que é tipo um guia. Tem Bíblias hoje que não traz isso. Eu vejo isso muito em Bíblias mais antigas, igual essa daqui, que ela traz essas referências. A minha primeira Bíblia, de quando eu converti, ela tinha esses auxílios muito boa, vinha trazendo a questão da salvação, do perdão, do Espírito Santo. Então, assim, você vai escolher os temas. Às vezes é ansiedade, aí a gente marca os versículos falando sobre ansiedade, depressão, tudo mais. Esse aqui eu gosto de ler para minha filha quando a gente vai dormir, que é o Salmo 4, o versículo 8. Eu gosto de ler para ela, ler com ela quando ela vai dormir. Então, eu gosto de estar fazendo essas leituras aí. Eu coloquei essa rendinha aqui, eu comprei a renda, né, na Metro, foi baratinho, e coloquei uma fita dupla face embaixo. Só que eu tenho que comprar aquela fita mais fininha, que a minha é meio grossa, então ficou meio grosseiro aqui. Né? Eu não gostei muito, não. Aqui é atributos de Deus. Esses azuizinhos eu coloquei filhos, herança. Fiz bastante marcações, consagração. Eu amo esse texto, é muito... a gente meditar nesse texto de Provérbios. Provérbios 16. Então, assim... E essas fitinhas em cima, esse aqui eu coloquei domínio próprio, que realmente é um outro assunto que nós, como cristãos, a gente tem que se atentar também. E domínio próprio é uma questão... todo o nosso comportamento, alimentação, tudo, né? Questão da raiva. Então, assim, quando a gente tem um domínio próprio, quando a gente consegue dominar, né? Lá em Tiago fala, quando a gente consegue dominar a língua, a gente consegue dominar o corpo todo.
Então, assim, eu tenho meditado muito a respeito disso. Até apareceu para mim no Instagram de uma moça que fala sobre essas questões também de domínio próprio, com relação ao cuidado com o corpo, ao cuidado com o templo do Espírito Santo, porque as pessoas falam assim, crente não bebe não, mas come que é uma beleza. Então, assim, a gente ter cuidado com certas coisas. Eu gosto de comer, quem não gosta? Né? Mas aí a gente encontra esse versículo que nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente tem que começar a cair em si, né? Eu estou caindo em mim e estou refletindo, nossa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar muita coisa. Porque se eu sou o templo, se meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu tenho que mudar muita coisa. Né? Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ver onde que eu estou errando, o que eu estou fazendo, para eu poder tá deixando o Senhor me transformar, né? Esse amarelo aqui eu coloquei como finanças, né? Tem mais alguns versículos que eu preciso achar. Enfim, eu colei esse aqui é um pedaço de um livrinho do John Piper. Aí eu colei aqui alguns versículos e atrás tem uma imagem, né? Uma folha adicional. E isso, gente. Aqui na frente eu coloquei... Deixa eu só tirar isso aqui. Esse papel para mostrar. Coloquei uma foto da minha filha, eu não vou mostrar porque ela é muito pequenininha ainda. E fiz esses detalhes aqui nessa parte com washi tape, uns adesivos que eu tenho aqui já parados há muito tempo, que eu comprei na China. E esse aqui eu comprei, deixa eu pegar, eu até mostrei no post, ele é esse aqui. Ele é um crochê, tá vendo que a fita dupla face dele é pequenininha, fininha? Eu preciso achar dessa fita para poder passar o outro. Então, ele é de crochê, então eu coloquei aqui no começo, aqui nesse começo e aqui no final. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. E também falar com vocês que eu tô com uma Bíblia aqui para mostrar. Eu vou até pegar ela aqui. Que se chama Jesus Bible. Eu tô preparando aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Ela é um lançamento da Thomas Nelson, mas não fizeram muito alarde, muita propaganda, sabe? Não fizeram aquela divulgação, pelo menos que eu vi no Instagram, eu não percebi isso. Eu só vi porque apareceu para mim no site. No YouTube, uma propaganda dela, de uma distribuidora que faz a venda. Então, eu olhei o preço, eu falei, não, tá acessível para mim, então dá para comprar. Aí eu comprei ela e eu vou estar mostrando para vocês num outro vídeo essa Bíblia aqui. Eu tenho feito algumas coisas nela já. E a minha Purpose continua ali, que eu estou usando ela para fazer a leitura cronológica. Né? Eu estou fazendo bem devagar, porque é usando o mesmo tempo que eu tenho. Então, eu tenho feito algumas anotações na Purpose. E também complementei a capa dela, a contracapa dela, com foto minha, do meu esposo e da minha filha. E também um relato sobre o tumor que eu tive, né, na hipófise, que é dentro da cabeça, e que o Senhor me auxiliou, o Senhor encaminhou todo médico, tudo. Eu consegui fazer cirurgia e foi muito bem sucedida. E o Senhor me agraciou com a minha filha, Ele me deu ela, né, de presente. O Senhor foi muito bom comigo, porque eu não podia ter filhos por causa desse tumor. Então, o Senhor, Ele foi muito bom com a gente, Ele foi muito tremendo, no momento que a gente já falava assim, não vai acontecer nada não vai ter filho não vai ter nada. Então, o Senhor, Ele esteve conosco. Eu quero ainda dar esse testemunho, que eu tenho que pegar as ressonâncias para postar as fotos para vocês do tamanho do tumor e tudo mais. Enfim, né, isso aí eu quero preparar esse vídeo, já estou prometendo esse vídeo já tem um tempo, mas assim, em resumo, seria isso, né, mas aí eu quero falar dos sintomas, como que foi que eu descobri, né, e o Senhor encaminhou tudo para mim, tudo. Foi um exame de sangue para ver um hormônio e a médica
já suspeitou e já pediu a ressonância e estava ele lá. Então é isso, gente. Né? Eu quero que vocês meditem bem na palavra, façam a Bíblia de oração de vocês, ou grande ou pequena, com aba, sem aba. Eu vi no canal da Daniele que ela colocou as washi tapes assim, ficou ótimo na Bíblia dela. E ela colocou também algumas para fora, acho que ela colocou para fora, não sei. Acho que não, ela só marcou mesmo com as washi e tá fazendo a Bíblia dela. E eu acho que isso é um mover de Deus para nós, a gente ter essa Bíblia de oração, porque a gente vai lendo a palavra, a gente vai orando a palavra, e Deus é poderoso, porque a palavra não volta para Ele mesmo vazia. Então, quando a gente declara o que está escrito aqui, a palavra de Deus é viva. Então, o Espírito Santo vai agir, o Senhor vai agir, e quando a gente não sabe como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Então, quando a gente ora a palavra, quando a gente declara a palavra, é vida fluindo, é o Senhor fluindo através de nós, é o Espírito Santo nos quebrantando, estando junto conosco. E quando a gente abre a Bíblia, gente, é poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. Pode estar enfeitado, pode estar sem enfeite, você usa o que você tiver. Então, assim, marca os versículos, marca com uma fita, marca com alguma coisa. Compra material baratinho, gente, se você não tem condição, né? Se tá apertado, Grazi, não consigo comprar. Compra na Daiso, compra na Shopee. Tem, gente, opção. Hoje em dia tem opção. Então, se você quiser comprar também essa Bíblia, eu vou deixar o link aí. Eu ganho comissão Shopee, porque eu não trabalho fora. Então, os links que eu compartilho com vocês, eu ganho comissão. E essa foi R$20, chegou super rápido para mim. Eu não sei ainda se o moço tem para vender, mas eu vou compartilhar e eu vou olhar, vou colocar aí na descrição do vídeo. E que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe as meninas aí dos outros canais que têm feito, né? Tanto as americanas quanto nós, brasileiras aqui. Eu não sei de outros países porque não apareceu para mim no algoritmo, mas se aparecer, né? A gente vai descobrir aí. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um excelente dia, uma ótima final de semana, né? Hoje é quarta. Então, um princípio de final de semana. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus.